Certamente você já ouviu falar ou já viu um relatório dos fundos imobiliários onde tem diversas páginas, gráficos, linhas, tabelas, que certamente se você não é do meio dos fundos imobiliários acaba ficando um pouco confuso. Então a ideia desse vídeo é compartilhar minha tela com o relatório do fundo BCFF, que foi o que eu escolhi, para a gente poder analisar junto, e eu vou te mostrar quais são as principais informações que eu utilizo na hora de poder avaliar um fundo imobiliário e ver se ele faz sentido estar ou não na minha carteira. E se você já gostou da ideia do vídeo, já se inscreve no canal, que ajuda muito o YouTube a compartilhar esse vídeo para várias pessoas que estão procurando esse tipo de conteúdo e para você não perder mais nenhuma análise de fundos imobiliários. Inclusive as análises que eu já fiz no passado, é muito importante você entrar lá no canal e ver caso você tenha dúvida sobre um desses fundos. Então, sem mais enrolação, vem comigo aqui para minha tela. Então pessoal, eu estou aqui na página do BTG, já na página específica do BCFF, mas é muito fácil. Você abre o Google e digita site BCFF. A primeira opção que vai aparecer, ou é a segunda, já é essa página, em que você vem aqui embaixo em Downloads. E aí quando você vem em Downloads vai ter várias coisas que você pode baixar, e você pega o primeiro aqui mesmo, relatório mensal. E o último que ele mostrou é o relatório de maio, que foi disponibilizado no final de junho, ou seja, tem algumas semaninhas só. Por isso que, embora hoje já é o começo de julho, ainda não deu tempo deles fecharem o mês de junho. Por isso que esse é o relatório de maio, que é o último disponível. E o relatório já está aqui em cima, tem várias informações, mas este não é um relatório muito grande. Tem relatórios de fundos imobiliários que são maiores, com mais informações, não que esse seja incompleto, mas este é um pouco mais enxuto, mais resumido, o que para o investidor é muito bom ele entender, não precisa ter todos os detalhes na vírgula, a não ser que sejam informações estritamente importantes e que precisem estar no relatório. Então, começando aqui no relatório, eu vou começar a mostrar aqui as principais informações que tem aqui no relatório é relação ao objetivo do fundo, as principais características dele. Inclusive, se você quiser receber o mailing para ficar sabendo todas as informações, é só você vir aqui em cadastre-se no mailing e aí você clica e aí vai começar a receber os e-mails sobre este fundo imobiliário. E tem as principais informações, quando que ele começou o fundo, quem é o administrador, gestor, as taxas que pagam o fundo, né? A taxa de administração, taxa de performance, se tiver, que nesse caso não tem, o que é muito bom. Taxa de performance basicamente é uma taxa que paga sempre que excede o esperado, que é justamente por eles terem uma performance boa, então você paga. Neste fundo não tem, o que é muito bom. Existem outros fundos imobiliários que tem. E se você quiser saber um pouco mais sobre as taxas de performance, eu já fiz um vídeo, o link está aqui em cima e eu também deixo na descrição, tá? E aqui com relação aos proventos, que é o que nos interessa muito, né, para o fundo imobiliário, que é aquele aluguelzinho que vem todo mês, que nos ajuda a pagar nossas contas, data base aí foi no 5º dia útil e o pagamento no 10º dia útil, mas normalmente não muda. Isso quer dizer o quê? Que é sempre no 5º dia útil, aquela data corte, que quem tinha cota até este dia vai receber os proventos, quem comprou depois deste dia só recebe no próximo mês. Se a gente ver aqui, são os principais dados que já estão consolidados aqui num único lugar. A primeira informação que é muito legal você saber de valor de mercado. Por que é importante? Para você saber é o tamanho do fundo. E às vezes você vai olhar aqui, 2 bilhões 156 milhões. Putz, é muito grande. Mas o quanto é grande comparado aos outros fundos imobiliários? Não tem problema. Já deixei aqui em cima aberto a lupa dos fundos imobiliários do FI. Para quem não sabe, aqui no site fis.com.br, eu vou deixar todos esses sites na descrição, tá? Não se preocupe em ficar anotando agora. E aí quando você entra nesse site, aqui em FIS, você já clica em lupa de FIS. Já vai abrir esta página. Eu não mexi mais nada, tá, na página. Então assim que abrir, se você olhar, já tem várias informações que você pode selecionar ou não para aparecer na tabela. E eu não vou mexer. Eu só vou achar aqui na tabela, se a gente olhar, ó, tem uma barrinha que mexe, onde que nós vamos procurar aqui o patrimônio, que está no final aqui, ó, patrimônio. Eu já tinha ordenado, né, para vocês verem, ó, o fundo com menor patrimônio é o que está devendo aí, tá com patrimônio negativo de mais ou menos aí 6 milhões, mas os fundos começam para valer aqui no patrimônio, ó, com 500 mil, 1 milhão, 3 milhões, e aí eu vou ordenar ao contrário, ou seja, do maior para o menor, para a gente achar mais facilmente o nosso fundo, que é um patrimônio grande, para quem não sabe, para os fundos imobiliários. O maior fundo aí tem quase 5 bilhões de patrimônio e logo depois, ó, já começa a cair na casa de 2, que é o nosso fundo. Aí nós só temos que achar ele, que aqui no relatório falava que ele tinha 2.1, então a gente vai mais ou menos aqui, ó, pro 2.1. Aqui, ó. Aí vamos procurar, ó, BCFF, tá com 2.119, 2.1. Tem uma leve diferença porque são de database. Às vezes aqui ainda não atualizaram que é do mês de abril.
Então acaba mudando um pouco, mas não se preocupem com isso, porque o pull grosso, para você saber, acaba fazendo muito sentido. Tanto é que é 2.1 e lá é 2.1. O que mudou então foi algo aí de 50 milhões de diferença, que é muito dinheiro, eu sei, mas pensando no fundo que tem 2 bilhões, 50 milhões é quase nada, vamos dizer assim. Então se a gente for contar aqui, o fundo ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14... Tem 15 fundos imobiliários com patrimônio maior. Só que nós temos um total aqui ó, de 307 fundos. Ou seja, com relação ao patrimônio, ele é um fundo grande. O que é bom que tem uma diversidade de investimentos, tem mais interesse para as pessoas também ir por ter um patrimônio maior, que é o caso aqui de baixo que já fala que tem 282 mil cotistas. Isso quer dizer o quê? Que ajuda na liquidez, porque sempre vai ter gente comprando, sempre vai ter gente querendo vender cotas. Então, se você precisar alguma vez vender suas cotas para qualquer emergência que tenha, você consegue executar, que terá gente comprando, tá? E se você quer saber um pouco sobre reserva de emergência, eu ainda não fiz o vídeo, como todo mundo fala que já fez, mas eu ainda vou fazer um vídeo para vocês. E por isso se inscrevam no canal para você ficar ligado aí, para quem não souber o que é uma reserva de emergência, tá? Considerando aqui o valor de cota de mercado, o valor de mercado de cota é o quanto as pessoas estão pagando. E do outro lado aqui o valor patrimonial é o quanto a cota vale de fato. Basicamente pega o valor de todos os prédios, divide pela quantidade de cotas e vai dar o valor que cada cota vale perante o seu percentualzinho do prédio. E aqui se a gente for olhar, as cotas estão sendo negociadas aqui a um pouco mais de R$1 acima do valor patrimonial. Ou seja, eu diria que é um fundo caro, mas tem fundos muito mais caros. Então é um fundo que eu compraria porque a proporção está quase 1 para 1, que é 85 com 84, tá? 1.01. Não é muito ruim. O que acaba sendo muito ruim, muito caro, é quando você pega fundos em que o valor de mercado que as pessoas estão comprando é 10%, 20% a mais. Ou seja, é 1.1, 1.2, que é 20%, né? 1 é 100% e o 0.2 é 20% a mais do que o negócio. É basicamente você ir na concessionária, vai comprar um carro de 50 mil e você quer, putz, o carro é 50 mil, eu quero. Aí o cara, não é 50 mil, é 20% a mais. Então você vai pagar 60 mil, que são 10 mil reais acima de 50. Aí você já não vai querer. Se o carro vale 50, como é que você vai pagar 60? Não faz sentido. Mas acontece a mesma coisa no fundo imobiliário. Tem muita gente que quer comprar porque é um fundo muito bom, só que é um fundo caro, então tem que ficar sempre esperto com isso. Este não é um fundo caro, esse é um fundo que eu diria normal, não diria ser um fundo de oportunidade, porque tem fundos que a relação aí tá 0,7, 0,8, ou seja, tá 20% mais barato, o que é muito melhor, porque você pode comprar, além dos dividendos, você ainda pode ganhar com a valorização. Não que esse não possa ganhar com a valorização, só que a tendência é que aqui valorize menos, porque já está no preço que equivale ao seu valor. Se a gente for aqui mais para o lado, as últimas informações muito importantes também, é o rendimento mensal, 50 centavos por cota, numa cota aí que é 84 centavos, 85 reais. Então estamos falando aí de um percentual legal, mais do que 0,5% ao mês, que dá um dividendo médio aí de 7% ao ano. Se a gente continuar descendo mais um pouco aqui a gente vai entender sobre informações da 10ª emissão. Não vou falar muito disso, porque as emissões não vêm muito ao caso aqui. As emissões não devem mudar muito se o fundo é bom ou ruim. Então eu vou acabar pulando isso, mas quem quiser saber e já tiver o fundo, quer saber se vale ou não vale a pena comprar a emissão, basicamente você olha a diferença do preço da cota de emissão com a cota que está sendo negociada, para ver se ganha, porque o fundo não tende a mudar sempre a sua estratégia. Então se a emissão é para comprar mais cotas, aqueles fundos que ele já tem, é para colocar dinheiro mais em caixa no caixa que ele já tem, então basicamente a gestão não vai mudar dos recursos, ele só vai alocar mais. Tende a trazer uma rentabilidade maior, mas ao mesmo tempo vai ter mais cota no mercado, então não deve mudar muito assim, a não ser que você consiga comprar mais cotas. Então se a gente continuar descendo mais para baixo, seção do investidor, a gente tem umas informações importantes aqui, que é como está dividido o portfólio do fundo. O que eu quero dizer com isso? Aquele todo montante financeiro que o fundo tem, ele está distribuído aqui em 34% de fundos de CRI e CRIs. O que eu quero dizer com isso? Existem fundos que tem apenas um CRI, o que eu acho muito ruim, porque é muito concentrado, e existem fundos que tem vários CRIs, o que é melhor, porque está diversificado entre vários CRIs de várias empresas. Mas o ponto aqui é que esse fundo, o BFF, que é um fundo de fundos, ele tem 34% da sua carteira alocado em fundos de CRI, que é certificado de recebíveis imobiliários, ou seja, é um tipo de papel de várias empresas e construtoras, que é 34% da alocação do fundo.
26% está alocado em fundos imobiliários aí, lajes corporativas, que basicamente são escritórios espalhados pelo país. 19% aqui está alocados em fundos aí que tem contratos atípicos. Contratos atípicos basicamente são contratos que não tem lei prevista para essa regra, ou seja, fica a depender do juiz, dados os pontos de vista, para resolver uma eventual briga que tenha judiciária, tá? Então é muito importante você saber a diferença de típico e atípico. Contratos típicos é aqueles contratos que tem previsto em lei, tem lei para se defender ou para atacar a outra parte. Já o contrato atípicos não tem lei embasada, então fica muito a critério do juiz e os pontos de vista das duas partes. 13% do portfólio de fundo está em caixa, é um percentual que eu acredito ser muito bom, porque você tem dinheiro para eventuais problemas que tenha no fundo e você tenha que arcar, ou seja, você tem dinheiro disponível a qualquer momento para você poder executar alguma manutenção que você precise aí no fundo, ou então para você comprar mais oportunidades, ou seja, você precisa de caixa para comprar novas cotas de fundos imobiliários. Se os fundos estão caindo, principalmente agora, em meio à reforma tributária aqui, esse caixa pode ser muito bom, o que vai facilitar o fundo aqui comprar cotas mais baratas, ganhando o mesmo rendimento. Então ele tende a aumentar a rentabilidade do BCFF. Aí só 7% aqui são cotas de fundos imobiliários de shopping, o que eu acho muito bom, mas acredito que daria para aumentar, até porque a gente sabe que está acabando a pandemia, acabando assim, já tem muitas pessoas vacinadas, as pessoas vão começar a sair mais, os shoppings vão ficar mais flexíveis e o que vai acontecer, as pessoas voltam e começam a gastar. E muitos fundos imobiliários de shopping, eles ganham um percentual das vendas. Então, todo ano a gente sabe que Natal bomba muito, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, bomba muito e o fundo ganha bastante dinheiro com esse rendimento a mais, que é o rendimento sobre as receitas das lojas de shopping. Então, eu acredito que daria para ter aumentado mais ou menos esse percentual de shopping e diminuído um pouco aqui de fundos de CRIs, talvez tirado os 4, 5% jogado para lá, mas aí é o critério do fundo, tá? Isso seria o que eu faria, mas aqui é só uma suposição. O fundo em si tem muito mais informação que ele acaba não divulgando, porque também não é obrigado a divulgar 100% das informações, tá? E os outros 1% aqui é alocação para outros tipos de fundo. Se a gente continuar descendo aqui, a gente tem a média de resultado, ou seja, os resultados de cada mês ali. A última coluninha, para quem não está vendo, é o resultado de maio. Então, o grosso aqui que o fundo ganhou foi renda de FII. E o que eu quero dizer com isso? Que grande parte que o fundo ganhou aqui por cota, basicamente ele pega tudo que ele ganhou, divide pela quantidade de cotas e tem quanto ganhou por cotas. Então, grande parte daqui foi renda de FIIs, ou seja, é do valor que ele tem investindo em cotas de outros fundos imobiliários, que consequentemente, igual nós, pessoas físicas que recebemos o dividendo, o fundo também recebe o dividendo, que é essa parte aqui, que é a azulzinha maior, isso para todos os últimos meses que estão aqui na tela, tá? Se você olhar, você vê que grande parte das receitas continuam sendo a mesma em todos os meses. E a segunda maior parte aqui é de ganho de capital, então basicamente o fundo comprou a 10 e vendeu a 11, aí ganhou esse R$1 de ganho de capital. Então isso são principais. E aí, se a gente fosse olhar, uma coisa importante também é a despesa. A despesa, se você olhar, o fundo sempre mantém lá embaixo, a casa de 10, 11 centavos por cota. Então, uma despesa baixa, eu acho que é um fundo muito bom pensando aqui em relação renda e despesa, ou seja, receita e despesa. E aí, se a gente continuar olhando um pouco mais para baixo aqui, a parte de rendimentos, ele acaba pagando aí algo em torno de 50 centavos por cota, e é bem constante se você olhar aqui, o que é algo interessante. E essa parte que ele paga é composta mais a metade de resultado recorrente de FFO, que é fundos de fundos, né? E também tem uma partezinha de ganho de capital, que é a mesma coisa desse gráfico de cima aqui que eu estou mostrando para vocês. Ele também tem que distribuir, então ele tira as despesas dele e distribui quase tudo, tá? Lembrando que hoje o fundo tem que distribuir até 95% de todo o lucro líquido no semestre. E aqui é o portfólio do fundo, então se você olhar os tops 20 FIIs da carteira, que ele tem maior patrimônio investido, e aí se você pode inclusive ver se você tem algum aí de fora, tem vários de fora na sua carteira, e aí se fizer sentido você pode até trocar, por exemplo, é uma sugestão. Ou então se você tiver o BFF e você tiver todos esses fundos também, você pode vender o BFF e ficar com eles, justamente porque senão você vai ter duas vezes, porque o BFF já investe e você também investe nele por fora. Você acaba dobrando o quanto você investe em cada fundo, mas aí fica a seu critério, desde que vale a pena, tá? E aí se você olhar aqui tem a para imposto de renda, que é na verdade aqui o quanto ele pode recuperar de imposto, igual todo mundo aqui faz ou deveria fazer a sua declaração de imposto de renda uma vez por ano. Normalmente é lá em março, abril que o governo disponibiliza para a gente fazer e a gente começa a receber o dinheiro mais para o final do ano. Esse dinheiro aqui é o que o fundo vai receber. Aqui na direita é a relação de cotação histórica e o volume mensal de negociação. Então se você for ver,
o fundo tem muita grana, o fundo tem milhões de negociados todos os dias, porque se a gente olhar aqui, o primeiro número são 10 mil, mas são 10 mil de 1000, então acaba jogando mais 3 casas para o lado, então são 10 milhões de negociação. E na média não tá 10, tá lá em cima, na casa de 90, 100 milhões de negociação. O que é isso? Gente comprando, gente vendendo, cada uma das operações acaba somando o valor total do dia, das semanas e do mês e dá o valor total negociado, ou seja, o volume total negociado. E aqui embaixo, a rentabilidade do fundo, o quanto ele rendeu no mês, do começo do ano até hoje, no mesmo ano, os 12 meses, 24 meses e 36 meses, comparado aos outros índices. Que aí você vê se você tem um CDB para ver a diferença, um CDB de liquidez diária ou de umas ações, para você apenas comparar. E aqui no final, inclusive ao final mesmo aqui do relatório, nós temos a parte da receita, vou até ampliar para você ver um pouco melhor, que senão ia ficar pequeno, né? Ó. As principais receitas do fundo aqui, tem a informação até abril. E aí o fundo ganhou em abril 13 milhões de reais de receita. Isso que eu vou te falar da coluna de abril se aplica a todas as outras colunas. Só vai mudar o número, mas a regra, o que eu vou falar é o mesmo. E aí se você olhar dessas 13 milhões aqui, 7 milhões vem de renda de fundo imobiliário, 5 milhões vem de ganho de capital, que basicamente é aquilo que você comprou por 10, vendeu por 11, então você ganhou R$1 de ganho de capital. E um pouco de renda fixa, que deve ser provavelmente proveniente do seu caixa, que eram aqueles 13% que ele tinha, lembra? Quando mostrou a alocação inteira. E aqui embaixo ele também teve um pouco de renda de CRI e as despesas do fundo. Então se você olhar, o fundo tem de despesa algo em torno aí de 420 mil reais. Tem um pouco de imposto, mas o imposto também não tem muito o que fazer, é obrigado a pagar. As despesas, às vezes, você até consegue reduzir um pouco. Agora, imposto de renda já é algo mais complicado. Mas o fundo ainda teve 13 milhões de renda e desses, só 11 milhões foi lucro. Ou seja, teve pouquinha despesa, o que é muito bom. Quer dizer que grande parte do que ele recebe, ele consegue traduzir em lucro para você. Então, eu acredito que é um fundo muito bom, porque ele mantém historicamente aí retorno constantes, receitas constantes, continua mantendo baixas despesas no fundo, e aqui no final é o histórico de distribuição. Então se você olhar desde julho do ano passado, ó, o fundo continua pagando sempre em torno aí de 40, 50 centavos, ou seja, que mostra que é uma receita muito boa e é uma receita constante. O mais importante aqui para o fundo imobiliário é a constância dos rendimentos, tá? E se você já gostou do vídeo, curtiu muito a ideia, se inscreve aqui, aproveita e comenta qual fundo imobiliário você quer que seja o próximo que eu avalio, que eu irei avaliar mais fundos imobiliários e eu vou colocar aqui no canal. Então não deixa de se inscrever para você ficar ligado das próximas análises que eu fizer. E muito obrigado por terem assistido.